Eu disse aqui, ainda esse ano, e sei que isso desconfortou o presidente e os seus principais assessores, que é preciso, para quem ocupa esse cargo de presidente do Grêmio, de presidente do Inter, seja do Flamengo, do Palmeiras, mas de clubes desta grandeza, a seguinte compreensão: entender o tamanho que esse cargo representa. Quando eu disse isso, eu sei que para o presidente ficou a impressão que eu disse que ele não tem tamanho para estar nesse cargo. O que eu disse não é isso. O que eu disse, e vou repetir, porque hoje é oportuno e adequado. O presidente Barcelos tem que entender o tamanho do cargo que ele ocupa. Ele pode estar incomodado, por exemplo, que o Grêmio, quando ganhou o Campeonato Gaúcho, fez lá, os jogadores se reuniram, Rafinha, Diego Souza, Pagode, ironizando os jogadores do Internacional, o Yuri Alberto e o Galhardo especialmente. Realmente uma provocação que aconteceu, e há quem diga, inclusive, que aquele sambinha, aquele pagodinho do Grêmio ali acabou proliferando lá, muita gente depois testou positivo. O próprio Grêmio tem essa leitura, muita gente entrou naquele vestiário. Tá bem. Mas não é o presidente. Em primeiro lugar, se quer dar uma resposta para aquilo, se é isso, se quer dar uma resposta, não pode ser o presidente. Que amanhã ou depois, por exemplo, vai sentar com o presidente Romildo Bolzan para discutir liga, para discutir calendário. Então, não é este o papel do presidente. E essa corneta que eu sei que muitos torcedores gostam, aplaudem, se regozijam, essa é a corneta que não acrescenta nada para o clube. Ele não pode colocar isso, até porque, gente, dizer que o Internacional não está embaixo na tabela é não saber interpretar uma tabela. O Internacional hoje, se não me engano, Paulinho, é 15º, né? 15º colocado no campeonato. Entrou no Grenal como 14º, com a rodada 15º, com um aproveitamento de 33%. O campeonato brasileiro que o Inter faz, ainda que se tenha uma expectativa de que pode evoluir, melhorar e progredir, é um campeonato ruim. Ou alguém do presidente para baixo tá achando legal, tá dando like aí para o Inter ocupar a 15ª com um aproveitamento de 33%, gente. O Inter não tem moral nenhuma para criticar, e fala aqui um colorado. O Grêmio neste momento, o Inter não ganha campeonatinho gaúcho, o Inter não ganha nada representativo há 10 anos, há 11 anos. E aí, não, nós estamos olhando para frente. Mas vem cá, tu tá em 15º olhando quem tá a 4 pontos atrás de ti. Não foi inadequada a manifestação do presidente Barcelos. Quem quer falar? Eu quero falar sobre... Eu até assim, Meneghetti, o futebol ele está um pouco quadrado, ele está um pouco chato. Acho que as declarações elas são, né, proformes. Mas eu concordo com tudo que tu disseste sobre a situação do Inter, que o Inter vive na tabela de classificação. Tá? Talvez se o Inter tivesse vencido o Grenal e tivesse lá em cima, mesmo sendo uma corneta presidencial, talvez eu assim, não é questão de aceitar ou não, talvez daria para passar. Só que, e aí eu quero fazer aqui uma constatação, o tiro do presidente Alessandro Barcelos saiu pela culatra, porque a interpretação que eu fiz dessa manifestação dele foi a seguinte: ele quis jogar para a torcida, ele quis fazer uma graça com o torcedor, porque os resultados do Inter, né, na sua gestão são ruins, e aí ele está pressionado e ele quis fazer uma graça com a torcida. Gente, o torcedor do Internacional, é só ler os comentários abaixo de qualquer post sobre a declaração, os torcedores do Internacional não gostaram. Em sua maioria, os torcedores do Internacional reprovaram esta manifestação. Então, o tiro saiu pela culatra. Fala, JB. Tem uma frase que tu usa muito e que eu preciso concordar agora. O presidente não soube o tamanho do Internacional. O presidente não soube o tamanho. Ele não foi digno do tamanho que tem o Esporte Clube Internacional. E sabe, Meneghetti, que eu até, quando ouvi essa expressão, a primeira coisa que me veio na cabeça foi uma coisa que tu fala e eu não concordo, que é assim: o presidente foi pato novo, o presidente não tem experiência. Isso não é ser pato novo. Isso não é não ter experiência. Isso, às vezes a gente até acha que é, mas isso é não ter o tamanho que o cargo merece, é não entender. Isso, cara, desculpa, qualquer pessoa de 12, 13 anos que começa a conhecer futebol na vida vai entender o tamanho que o Grêmio Inter tem. Tu dá risada quando tu tá na 15ª colocação, sendo que o teu rival tá na lanterna, e que tu não tem o jogo. e que tu empatou o jogo, tu não tem noção do cargo do time que tu tá. Isso não é experiência, isso é competência. E nesse caso, ele teve falta de competência. Eu só quero lembrar, antes de passar para o Baldassi, que a campanha do Inter no Brasileirão, em 11 jogos, 2 vitórias. 2 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. O Inter mais empata e perde do que ganha. Baldassi. Eu fiquei absolutamente constrangido, com absoluta vergonha alheia e indignado com a manifestação do presidente do Internacional. E preocupado, porque se o presidente considerou
que ter empatado um Grenal na Arena era o suficiente para se vangloriar e pisar em cima do rival, isso é definitivamente preocupante. De um Inter que está nessa colocação, que vocês acabaram de citar aí no Campeonato Brasileiro, de um Internacional que em confrontos diretos contra o Grêmio nos últimos anos é perdedor, né? E com ele, Alessandro Barcelos, ou de presidente, ou de vice de futebol, ou vice de administração, de um presidente que é uma sucessão de erros até agora no Internacional e não tem nada para se vangloriar, porque cometeu erros importantes na sua curta, mas já errônea administração. Então, assim, ó, essa manifestação ela é errada de ponta a ponta. O torcedor do Internacional detestou a manifestação e não saiu nada de bom disso. Preocupante, constrangedor e vergonha alheia. Sabe o que mais incomoda o torcedor, e aí, tanto do Grêmio como do Internacional, numa manifestação como essa? Porque qualquer torcedor conhece um pouquinho da história, Meneghete, sabe onde termina isso. Né? O último presidente do Inter, dirigente do Inter, que gostava muito de olhar para o Grêmio e tocar a flauta, quem era? Vitório Pífero. Vitório Pífero, eu não preciso falar mais nada.